nesse momento de aprendizado, de estudo e de tudo mais, dessa forma adaptada pós-coronavírus. Vou começando devagarzinho, para ver se mais alguém vai fazer o login, ou se seguiremos só nós três mesmo. Carolina, ontem eu ainda não disponibilizei a aula de ontem, então você deve estar se perguntando o que pode ser esse VAR. Esse VAR aqui sou eu logado com outro usuário para poder ver se está travando, se está indo bem, e também para disponibilizar telas para a gente ir acompanhando o decorrer da matéria. Então, o VAR só isso. Ontem nós encerramos a parte de provas. Hoje nós vamos entrar, então, na parte de processos e procedimentos. Essa parte de processos e procedimentos, ela é o que define o risco que o processo vai seguir. Está dando eco? Eu só estou com o microfone ligado. Vamos testar. Fala alguma coisa no seu microfone, deixa eu ver o que vai acontecer comigo. O meu tá saindo eco aqui. Não, eu estou te ouvindo bem. Vou até aumentar o volume aqui, que está meio baixo. Mas eu te ouço bem. Tá? Melhorou ou ainda está dando eco? Uai, gente. Deixa eu desligar a caixa de som aqui. Talvez seja isso. Ei. Melhorou? Ótimo. Então, como eu estava começando a falar, hoje nós vamos tratar, então, da parte de processos e procedimentos. Lembrando que, se eu tivesse que resumir processo e procedimento em uma expressão, processo é um conjunto de procedimentos. Seria isso. Poderia encerrar a aula com 1 minuto e meio e fazendo essa definição simplista, mas não é só isso. Esse é o conceito e a relação entre processo e procedimento. O processo é o instrumento que vai carregar o objeto das partes do início até o fim. Então, ele é apenas um instrumento. Ele não é a finalidade geral. O processo nada mais é do que a medida pela qual o problema será resolvido. Então, para a resolução desse processo, eu adotarei ritos processuais. E no processo do trabalho, eu tenho basicamente 3 ritos comuns e várias ações e ritos especiais. Os 3 ritos comuns que eu tenho é o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. E os especiais eu tenho consignação e pagamento, mandado de segurança, inquérito para apuração de falta grave, ação de cumprimento, ação rescisória. Tudo isso são procedimentos especiais. Hoje, a nossa aula ela vai focar em procedimento comum. Na nossa próxima aula, e talvez essa seja uma vantagem desse novo formato, para a nossa próxima aula eu já vou entrar em audiências, nas audiências, e vou abordar superficialmente os procedimentos especiais. Mas eu estou elaborando um material junto com esse da aula de hoje, que é aquela explicação, aqueles slides com narração. Então, vocês terão acesso a todos os procedimentos especiais cabíveis no processo do trabalho e como que eles se processam dessa maneira. Mateus, essa parte da apostila, deixa eu abrir aqui. Ela está antes das provas. Começa na página 113.
a partir da página 113 da apostila, para quem estiver seguindo. Obrigado, Matheus, por ter perguntado, porque eu nem me lembrei de falar isso. Então, pessoal, se o processo é um conjunto de procedimentos, os procedimentos nada mais são do que o tipo ou os meios pelos quais o processo se executa. Então, vamos lá. O rito sumaríssimo, ele tem algumas particularidades que não se aplicam ao rito ordinário. Por sua vez, o rito sumário, ele possui particularidades que não se aplicam nem ao rito ordinário e nem ao rito sumaríssimo. E isso, então, dá o tom da disciplina que nós vamos tratar hoje. Então, o processo e procedimento, se eu tivesse que fazer, e aqui eu gostaria que todos, no material vai ter, mas agora eu gostaria que todos vocês imaginassem a seguinte situação: um quadrado com duas colunas. Esse quadrado aqui, ele nada mais é... Deixa eu ver se dá para fazer um negócio aqui. Só um minutinho. Pensem que isso daqui é um quadrado. Leve em consideração que eu estou escrevendo com mouse. Então, a coordenação motora é praticamente de uma criança de 3 anos. E aqui são as duas colunas. Nessa primeira coluna aqui, eu tenho o procedimento comum. Nessa segunda coluna aqui, eu tenho os procedimentos especiais. Então, nessa primeira coluna, eu vou ter o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo. Esse daqui, então, são os procedimentos comuns da Justiça do Trabalho. Aqui, nos procedimentos especiais, eu vou ter consignação em pagamento, ação rescisória, inquérito para apuração de falta grave, ação de cumprimento. Então, eu tenho bem definido, de um lado, aquele procedimento que é o comum, aquele procedimento que é a regra, aquele procedimento que é o habitual. De um lado, desse lado de cá, eu vou ter, então, aqueles procedimentos que fogem à habitualidade. São aqueles procedimentos que eles implicam em questões mais específicas. Por exemplo, inquérito para apuração de falta grave, eu não vou ter que discutir outros direitos. Eu vou querer discutir apenas: a Júlia cometeu uma falta grave, no meu entendimento, e ela tem estabilidade provisória. Então, eu não quero discutir se a Júlia tem outros direitos. A única coisa que eu quero, nesse momento, é poder demitir a Júlia, estando ela dentro da estabilidade. É só isso. Então, eu não tenho que estabelecer um processo respeitando aquelas particularidades, por exemplo, que eu teria no rito sumaríssimo. Então, essa é a principal diferença entre procedimento comum e procedimento especial. Um detalhe também, é cheio de detalhe, eu já falei um detalhe só hoje, capaz com umas 18 vezes. Um ponto bem relevante: a competência para legislar sobre a matéria trabalhista, ela é privativa da União. Ou seja, estados e municípios não poderão dispor nada a respeito do contrato de trabalho. Só que isso não impede, por exemplo, que o TRT de Minas ele tenha seu regimento interno. Isso não impede por quê? Porque o artigo 96 da Constituição Federal, ele outorgou competência para que cada tribunal elabore o seu regimento interno e passe a produzir e passe a respeitar os atos processuais que estejam sob a sua análise com base nesse regimento interno. Lembrando que regimento interno não é lei, porque ele não foi executado na forma legislativa. Mas o regimento interno ele serve para processar, para permitir, para vislumbrar as formas pela qual o seu agravo regimental, por exemplo, ele vai ser processado no tribunal. Então, o agravo regimental ele é importante para tratar com o próprio tribunal.
Pois bem, característica especial. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e aqui, para quem estiver com a CLT aberta, vamos lá no artigo 837. Para quem não estiver com a CLT aberta, eu vou abrir aqui na tela o artigo 837. O artigo 837, deixa eu abrir aqui. O artigo 837, ele tem a seguinte redação: nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da junta ou ao cartório do juiz. Primeiro, vamos trazer esse negócio para a nossa realidade. Hoje em dia não existe mais o termo junta de conciliação e julgamento, é vara do trabalho. Então, o que esse 837 ele está falando? Em cidades que tenham apenas uma vara do trabalho, o seu processo não será distribuído por sorteio, porque eu não tenho que sortear. Eu só tenho uma vara que vai poder julgar esse processo. Já o 838, ele traz uma segunda possibilidade. Nas localidades em que houver mais de uma junta, leias, mais de uma vara do trabalho, a reclamação será preliminarmente sujeita à distribuição na forma do disposto no capítulo 2, seção 2 desse título. Ou seja, eu tenho mais de uma vara do trabalho, o meu processo será distribuído. Isso implica na questão de como que o juízo ele toma ciência do processo que vai ser julgado. Se for uma vara do trabalho, todo o processo vai ser de competência dele, vai ser jurisdição dele. Se houver duas ou mais varas do trabalho, eu obrigatoriamente terei a distribuição por sorteio, independentemente do rito. Um detalhe, mais um detalhe. Embora, professor, a competência privativa pode ser delegada? Não, essa competência privativa não pode ser delegada. É da União e pronto. Nós não teremos uma legislação estadual que altere a CLT ou que faça ter uma interpretação distinta do que determina a CLT. É privativa e não comporta delegação. Então, pessoal, o que eu estava falando sobre o rito, não importa o rito que vá seguir. Em que pese o tribunal poder criar uma turma para julgar especificamente recursos ordinários advindos de rito sumaríssimo, eu não posso ter uma vara do trabalho que julgue apenas rito sumaríssimo. Ou seja, essa regra do 837 e do 838 aplica-se a qualquer rito. Correto? Até aqui, alguma pergunta? Posso seguir? Seguir-me-ei. Obrigado. O primeiro procedimento que nós vamos tratar é o procedimento comum ordinário. O procedimento comum ordinário, ele é a base para os demais procedimentos. Na falta de qualquer tipo de regulamentação, aplica-se a regra do procedimento ordinário. Ou seja, esse procedimento ordinário, ele encontra a previsão legal do artigo 837 até o artigo 852. Então, aqui, eu tenho à disposição de tudo que poderá ser tratado por esse rito ordinário. Esse procedimento ordinário, ele é aquele procedimento mais complexo. Ele é um procedimento mais complexo e, por conseguinte, a sua instrução probatória, ela será aumentada. Em contrapartida, sumário e sumaríssimo, a instrução probatória será reduzida. Então, aqui no procedimento ordinário, de início, eu tenho aquelas ações cujo valor da causa sejam superiores a 40 salários mínimos. Aqui no rito ordinário, eu tenho, por exemplo,
a possibilidade de ter como parte no polo ativo ou no polo passivo entes da administração pública. Aqui, no rito ordinário, eu tenho a possibilidade também da notificação por edital. Então, causas com valor superior a 40 salários mínimos, causas em que tem o Estado como parte e causas que seja necessário a notificação por edital, elas demandam uma complexidade maior. Em razão dessa complexidade, elas seguirão o rito ordinário. Só para a gente deixar claro e estabelecer distinção. Procedimento sumário e procedimento sumaríssimo, eles não comportam a participação de entes de direito público e eles não permitem a notificação por edital. Então, aí nós já ficamos com essas principais distinções, né? E também o valor da causa. Mas isso a gente vai ver com mais calma daqui para frente. Como que eu dividi o estudo do procedimento ordinário e do procedimento sumaríssimo? Eu dividi em classificações. Então, o que é que nós vamos ver no procedimento ordinário? Nós vamos ver o limite em razão do valor da causa, que seria os 40 salários mínimos, quem pode figurar como parte no processo, os requisitos para a propositura da ação, a forma pela qual serão conduzidas as audiências, a modalidade de provas, daquelas que nós estudamos nas últimas aulas, que são admitidos no rito ordinário, e quais são os recursos cabíveis no procedimento ordinário. Certo? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque isso me incomoda profundamente. Eu estou falando muito rápido, porque a sensação que eu tenho é que eu estou narrando um jogo de futebol. Se eu estiver falando muito rápido, me chama a atenção, por gentileza, porque senão eu prejudico o prosseguimento da aula e posso atrapalhar vocês. Então, beleza. É porque antes de ser professor, eu narrava jogo de futebol na rádio. Aí eu peguei o vício de falar muito rápido. Mas então, vamos lá. Ficou claro, então, que eu vou dividir os estudos em características. Essas características, elas auxiliarão vocês a compreenderem como que o rito segue. Lembrando, antes de começar a falar especificamente dos ritos, eu quero distribuir uma ação que originariamente seria pelo rito sumaríssimo, pelo rito ordinário. Eu vou poder fazê-lo como todos vocês estão com acesso à internet. Fiquem com essa pergunta na cabeça e quando a gente chegar na leitura do artigo 851A, eu vou querer ouvir de vocês essa resposta. Então, vou repetir. Se eu tenho os elementos para propor uma ação pelo rito sumaríssimo, vou ser mais específico. O valor da ação, o valor da minha ação, ele vai ser inferior a 40 salários mínimos. Eu não vou precisar notificar por edital e não figura como parte algum ente do poder público. Eu posso, por minha opção, distribuir esse processo pelo rito ordinário, exclusivamente desobedecendo o valor da causa. Pensem nessa pergunta e quando nós lermos o 852 lá, eu quero ouvir de algum de vocês essa resposta. Então, vamos lá. Quem vai poder figurar como parte no procedimento ordinário? Primeiro, pessoa física, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, qualquer tipo de pessoa poderá participar, poderá litigar pelo rito ordinário. Então, eu não tenho restrição. Pessoa física contra pessoa física, o processo deve seguir o rito sumaríssimo. Não. Qualquer tipo de pessoa legalmente constituída poderá optar pelo rito ordinário. Esse é o primeiro ponto. Só um minutinho, que eu já estou abrindo o item que nós vamos utilizar.
A segunda característica, os requisitos da petição inicial. Nós temos que pegar o artigo, salvo engano, 840 da CLT, o 840 da CLT, que os pedidos, a minha petição inicial, ela deve ter a designação do juízo, o parágrafo 1º do artigo 840. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Então, se eu trato com vocês sobre as características, os requisitos da petição inicial, eu tenho que ter a certeza de que vai seguir o parágrafo 1º do artigo 840 e que o meu pedido vai ter que ser certo, determinado e com a indicação de valor. Pedido certo, eu quero hora extra. Pedido determinado, eu quero hora extra no período de janeiro a julho. E pedido certo, determinado e com indicação de valor. Desculpa pelo dedo que ficou em risco. Eu tenho que ter hora extra de janeiro a julho e no valor de R$3.000. Então, isso é os requisitos que eu vou ter que ter para a minha petição inicial. E para o reclamado, quais são os requisitos da sua defesa? Os mesmos. Quais são os mesmos, professor, que eu não me lembro? Você vai poder apresentar a contestação, a exceção e a reconvenção. Então, o que vai balizar para que meu processo seja processado é que a petição inicial seja válida, que os requisitos sejam cumpridos, que não aconteça uma inépcia da inicial, certo? Então, os requisitos da petição inicial, eu tenho que seguir a regra do artigo 840, parágrafo 1º. Quais são as provas que eu posso produzir no procedimento ordinário? Todas. Eu posso produzir a prova documental, eu posso produzir a prova testemunhal, eu posso produzir a prova pericial, eu posso produzir o interrogatório e eu posso produzir a prova emprestada. Além de todas essas provas, tem uma que é pequena, que eu nem falei para vocês. É a inspeção judicial, que seria o magistrado levantar-se da sua cadeira e ir até o local dos fatos para verificar. Então, no procedimento ordinário, todos os meios de prova são admitidos. E nos termos do artigo 845 da CLT, eu tenho a seguinte situação, que as provas, o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Então, quais são as provas que eu posso produzir? Todas. Até a audiência, eu vou conseguir produzir a prova documental. A partir da audiência, eu vou poder produzir todos os outros tipos de prova admitidos em direito. Testemunhal, pericial, interrogatório, toda e qualquer forma de prova eu vou conseguir produzir. Passados essa questão de prova, como que funciona a audiência no processo do trabalho? No rito ordinário especificamente. No rito ordinário, eu posso ter até 3 audiências. A primeira audiência é a audiência inicial. Por essa audiência, eu simplesmente chego nela, apresento a minha defesa, que já deve estar juntada no processo, defesa e provas documentais. Nessa primeira audiência, o magistrado vai perguntar: doutores, existe a possibilidade de acordo? Não, excelência. As partes, elas estão inegociáveis. Beleza. Doutores, existem provas a produzir? Excelência, tenho. Eu tenho uma testemunha e eu tenho uma perícia.
A perícia, eu quero que o senhor, designe um perito, e a minha testemunha, como eu não tenho certeza de que ela vai comparecer, eu quero que o senhor a intime. Então, gente, essa audiência inicial, ela tem uma finalidade básica, que é receber a defesa, propor a conciliação e preparar-se para a audiência de instrução, que tem o nome de audiência de instrução e julgamento. Pois bem, essa audiência inicial, ela tem essa finalidade. Não houve acordo, ela vai ser redesignada a instrução para uma data futura, e a partir daí inicia-se o prazo para a produção de provas. Então, nesse intervalo da audiência inicial até a audiência de instrução e julgamento, eu vou ter que preencher todas as provas periciais. Eu vou ter que intimar, eventualmente, todas as testemunhas que forem necessárias. Então, é nesse intervalo que eu produzo a prova pericial. É nesse intervalo que eu produzo a prova técnica. Beleza. Chegou a audiência de instrução e julgamento. Onde que essa audiência está disciplinada? Dos artigos 843 até o artigo 852. Nessa audiência de instrução e julgamento, o que vai acontecer? As partes vão chegar, cada uma vai sentar do seu lado. O magistrado, ele vai perguntar: doutores, existe a possibilidade de acordo? Se existir acordo, homologa e segue sua vida. Não tendo acordo, o juiz reitera: doutor, provas a produzir? Ah, excelência, teve a prova pericial. Excelência, eu vou querer ouvir a parte contrária. Excelência, eu trouxe 3 testemunhas que serão ouvidas aqui. Isso é o que acontece na audiência de instrução e julgamento. O magistrado, ele vai instruir o processo com todas as provas que ele obteve até aquele momento e, fatalmente, ele vai dar a sua decisão. Ah, um detalhe. Depois que tudo acabar, o magistrado ele pode abrir prazo para a parte impugnar ou para fazer as suas alegações finais, que é o que tem no processo penal. Então, no final, eu posso fazer as minhas razões para tentar convencer o magistrado de que eu tenho razão e a parte contrária não tem. A partir daí, eu tenho que julgar. Só que está, por conta do excesso, do excessivo número de audiências, nós estamos tendo agora a figura de uma audiência de julgamento. Essa audiência de julgamento é o seguinte: o magistrado instrui todo o processo. Tendo instruído todo o processo, ele marca uma data para prolatar a sentença. E essa data para prolatar a sentença, ele dá o nome de audiência de julgamento. Audiência para pronunciar o julgamento. Essa audiência, a presença das partes é dispensada. Só que, vamos lá, tem um detalhe. Se a minha sentença for dada nessa audiência de julgamento, o prazo para interposição de recurso começa a contar dela, porque eu não vou ser intimado novamente dessa decisão. Por quê, professor? Antes de explicar o porquê, eu vou abrir para vocês aqui a súmula 197 do TST, que trata dessa audiência de julgamento. Súmula 197 do TST. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença, conta-se da sua publicação. Eu vou deixar aberta essa tela aqui da súmula. Como que funciona se o juiz não der uma data para prolatar a sentença? Vamos supor que a decisão fique sine die. Quando essa decisão acontecer, quando essa sentença acontecer, o que é a obrigação do magistrado? Intimar as partes da decisão. Isso é o que se espera. Quando o magistrado ele designa uma audiência para prosseguimento e prolação da sentença, as partes não comparecerão. Porém,
a data da sentença já inicia a contagem do prazo recursal. Professor, efetivamente, qual que é o prejuízo que eu tenho? Como você não vai ser novamente intimado, porque você já saiu daquela audiência de instrução intimado que a sentença sairia no dia tal, você não vai poder alegar, por exemplo, o desconhecimento. Ou seja, você não vai ser intimado e não vai poder alegar que não houve intimação dessa decisão. Ou seja, você fica obrigado a acompanhar todo o andamento do seu processo naquele dia dado para a sentença, porque ela tem que sair no período das 6 da manhã até as 8 da noite. Professor, e se o magistrado designar uma data para essa prolação da sentença e ele não prolatar a sentença na data que ele assinalou, o que vai acontecer? Então, se ele descumpriu a data que ele havia estipulado, quando ele julgar, aí ele vai ter que te intimar. Então, ele só não vai ter que te intimar quando ele der uma data para prosseguir e prolatar a sentença e fizer isso naquela data aprazada. Fora dessa condição, todas as sentenças deverão ter a intimação das partes interessadas. Pessoal, ficou claro ou não ficou claro? Porque se não ficou claro, eu mudo a forma de explicar, ou se alguém tiver alguma pergunta, eu tento explicar de uma maneira mais pormenorizada. Vou falar igual eu falo na sala, um de cada vez. Se falar todo mundo junto, eu não escuto. Vou considerar que ficou claro, então. Voltando para aquela questão das características, quais, então, são os recursos cabíveis do rito ordinário? Todos. Eu posso ter embargos. Mateus, não deu para ler toda a sua pergunta. Fala, por favor, porque eu não estou conseguindo abrir aqui a parte do chat que é mandado só para mim. Por favor, se não for incômodo, professor, boa noite. Eu fiquei com dúvida em razão do artigo 840, porque o pedido tem que ser certo, determinado e com indicação do valor da parte, valor da causa, né? Do pedido que está sendo... Não, certo, determinado e com indicação do valor do próprio pedido. Eu tenho uma dúvida, porque no processo civil, se não atender os requisitos da petição inicial, o juiz pede para emendar a petição inicial em 15 dias. Essa regra aplica no processo do trabalho ou não? Não é caso de inépcia da inicial. Se a parte não atender os requisitos do 840, aquele pedido vai ser julgado extinto sem resolução do mérito, mas somente aquele pedido. Os demais serão processados normalmente. Respondi? Sim, professor, entendi. Professor, queria te perguntar um negócio. O artigo 845 fala que as partes têm que levar as testemunhas e as provas, né? Não ficou muito claro quando o senhor falou que pode ter até 3 audiências. Como é que é isso aí? Tipo, na primeira audiência... Tá, pode falar. A primeira audiência, no rito ordinário, as testemunhas não irão, porque elas não serão ouvidas na audiência inicial. A audiência inicial vai ser apenas para receber a defesa, marcar a data da instrução e, se houver perícia, designar o perito. Na audiência de instrução, as testemunhas serão ouvidas. O detalhe que eu falei é o seguinte: vamos supor que eu não tenha certeza de que você, sendo a minha testemunha, vai comparecer espontaneamente. O que eu tenho que fazer?
naquela audiência inicial, eu tenho que pedir para o juiz para ele notificar o Lucas, para ele intimar o Lucas a comparecer à audiência que foi designada para aquela data, para que ele possa ser ouvido como minha testemunha. Então, as testemunhas, elas serão ouvidas apenas na audiência de instrução. Beleza, valeu. E um detalhe, o rito ordinário, eu posso ter até 3 testemunhas. Professor, tem mais uma dúvida. Por que a prova documental tem que ser até a audiência? Porque, vamos lá, se você é um reclamante, você tem que instruir a sua inicial com todos os documentos necessários para construir o seu direito, 818. Se você é um reclamado, você tem que juntar todos os documentos para extinguir, modificar ou alterar o direito do reclamante na sua defesa. Se você perder esse prazo, os únicos documentos que você vai poder juntar são os documentos novos, que não tem uma preclusão. Documentos novos não precluem. O que vai precluir nessa prova documental é aquele que você tinha que ter juntado ao tempo da inicial e ao tempo da defesa. Não, certinho, professor. Tem como o senhor dar um exemplo do que seria, um exemplo nesse sentido do prova documental que eu tenho que juntar até a audiência? Vamos lá. Vamos pensar que você, Matheus, está processando o seu empregador pedindo hora extra e pedindo também desvio de função. A questão da hora extra, ela é uma prova que vai ser produzida tanto por testemunha quanto por documento. Vamos supor que você tem alguns e-mails trocados com o seu empregador em que fica claro que você trabalhava além do horário contratual. Você tem que obrigatoriamente juntar esses e-mails na sua inicial. Em contrapartida, você pode levar as suas testemunhas em audiência para ratificar aquilo que está naqueles seus documentos juntados. Então, aquele e-mail, você já precisa chegar com ele em audiência, porque ele é um documento que, no momento da distribuição da sua ação, você já tinha acesso a ele. Ele não se enquadra naquela questão de documentos novos. Certinho, agora eu entendi. Claro ou ainda não? Sim, professor, entendi. Obrigado. O áudio está meio ruim. Beleza. Diga, Lucas. O seu áudio estava ruim. Agora melhorou. Hã? O seu áudio estava meio ruim, mas agora melhorou. Ah, tá. O meu áudio está baixo. Deixa eu aumentar aqui. Ver se aumenta o volume. Melhorou? Beleza. É porque eu esqueci de aumentar o volume. Eu queria testar a audição de vocês. Todos vocês passaram. Pessoal, então, quanto aos recursos, todos são cabíveis no procedimento ordinário. Assim, nós encerramos o procedimento ordinário. Passemos-nos agora para o procedimento sumário. Esse procedimento sumário, a minha avó, a minha falecida, graças a Deus, eu ainda tenho uma que ela está escondida, mocosada, mas não sai por nada no mundo. A minha falecida avó, ela falava que era mais inútil do que desodorante para cobra. Eu não posso falar isso porque eu sou advogado trabalhista. Mas se eu tivesse que fazer uma analogia da importância do rito sumário, ele valeria mais ou menos esse tanto que a minha avó atribuiu de valor do desodorante para uma cobra. O rito sumário, ele tem previsão em uma lei, que é a Lei 5.584 de 1970. Mais especificamente, no artigo 2º dessa referida lei. Nos dissídios individuais, proposta, não, parágrafo 2º. Desculpa, parágrafo 3º. Gente, acho que está aparecendo outra coisa para vocês.
Espera aí, deixa eu estopar o... Deixa eu voltar aqui. Estou apanhando, mas vai dar certo. O parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 5.584, de 1970. Quando o valor fixado para a causa, que está na forma deste artigo, não exceder a 2 vezes o valor do salário mínimo vigente na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta quanto à matéria de fato. Essa é a definição do rito sumário. O rito sumário, então, para quem não entendeu nada do que está escrito nessa lei, ele vai ser utilizado naquelas causas cujo seu valor não supere dois salários mínimos. E um detalhe, esse rito sumário, ele não tem recurso, ele acaba ali. Eventualmente, e se houver descumprimento de preceito constitucional, é cabível um recurso extraordinário nos termos do CPC. Nem tem recurso que vai ser julgado para objeto trabalhista. Eu não tenho nenhum recurso no rito sumário que vai ser julgado pelo TRT. Se for necessário recorrer, esse recurso vai ser analisado pelo STF. Ou seja, não vai ter recurso. Então, esse procedimento sumário, ele fica limitado a ações com até 2 salários mínimos e encerra-se naquele primeiro grau. Eu não tenho o duplo grau de jurisdição. Eu não tenho o duplo grau de jurisdição. Por óbvio, não vai ser possível a notificação por edital, porque a audiência é única. Não vai ser possível a produção de provas, porque prova técnica, porque a audiência é única. Não vai haver a participação de ente do poder público, porque ele é desprovido de qualquer formalismo. E somente vai julgar pequenas demandas. Professor, esse rito, ele vale? Eu particularmente, sou de uma corrente que entendo minoritária, reconheço. Que esse rito ele foi revogado tacitamente com a criação do rito sumaríssimo. Por que falo que sou dessa corrente minoritária? Porque essa lei ela não foi revogada por nenhuma outra lei, ela foi considerada constitucional e ela está vigente. Porém, essa revogação tácita a qual eu me refiro, ela acontece na prática. Eu não vejo colegas distribuindo a ação pelo rito sumário. Eles optam por distribuir no rito sumaríssimo, ainda que o objeto seja inferior a 2 salários mínimos. E eles usam como fundamento o artigo 852 da CLT, o artigo 852-A da CLT. Deixa eu abrir aqui para vocês. O artigo 852-A, ele dá guarida para esse meu entendimento, ao passo que ele está escrito assim: os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes do salário mínimo, vigente na data do ajuizamento da reclamação trabalhista, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Alguém leu aqui os dissídios individuais cujo valor esteja entre 2 e 40 salários mínimos? Não. Não tem essa informação. Então, tacitamente, eu, João Paulo, entendo, junto com outros doutrinadores, que houve uma revogação tácita do rito sumário, uma vez que eu posso, na condição de representante, optar por distribuir uma ação pelo rito sumaríssimo, desconsiderando totalmente o rito sumário. Professor, por que é recomendável ter essa atitude quanto ao rito sumário? Gente, porque diminuta a produção probatória,
é diminuta a possibilidade de recursos. Então, um processo que não me permite exaurir todas as formas de discussão, eu não posso reputá-lo como justo. Então, por essa finalidade, eu, João Paulo Borges Machado, com base em alguns outros doutrinadores, entendo que o rito sumário, tacitamente, ele foi revogado. Expressamente, não. Se você tentar distribuir uma ação no PJE pelo rito sumário, você vai conseguir? Vai. Mas, na prática, esse procedimento ele não está sendo utilizado. Ele foi, sim, substituído pelo rito sumaríssimo. Pessoal, como ele não é muito usual, alguém tem alguma pergunta a fazer pelo rito sumário, do rito sumário? Professor, eu tenho. Diga, manda. Quantas testemunhas pode rolar no rito sumário? Boa pergunta. Eu tinha esquecido disso. Vocês são fera demais. Aquilo que eu estou esquecendo de falar, vocês estão me perguntando. Eu tenho a definição de que no rito ordinário são 3. Eu tenho a definição de que no inquérito de procuração de falta grave são 6. E eu tenho a informação de que no rito sumaríssimo são 2. Eu parto da premissa que, se eu não tenho uma limitação pela lei que criou, e como a lei que criou o processo sumaríssimo é posterior e não abarcou essa informação, eu aplico a regra das 3 testemunhas. Então, o rito sumário tem que ser admitido 3 testemunhas. Qual que é o fundamento disso, professor? Porque em 1970 não havia o procedimento sumaríssimo e eu não tinha essa limitação de 2 testemunhas. Então, como era um processo comum e não tratava-se de nada especial, eu sigo a regra das 3 testemunhas. Ficou claro? Sim, professor. Entendi. Obrigado. Se cair isso na segunda fase da OAB eles derem errado, eu faço um recurso de graça. Porque não tem outra explicação, gente. Não posso, vigora a regra. Eu não posso aumentar a exigência do que havia no tempo da criação da lei. Se o sumaríssimo não alterou o entendimento quanto às testemunhas, não sou eu que posso fazê-lo. Falemos agora, então, do procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo ele é um procedimento mais de boa. Ele é um procedimento que ele vai cuidar de processos cujo valor da causa não seja superior a 40 salários mínimos e vai tratar ainda daqueles processos em que eu não tenha como parte a administração pública e que eu tenha certeza de todos os dados para encontrar a parte contrária. Então, vamos lá. Onde que está previsto o procedimento sumaríssimo? 852A a 852I. Essa é a fundamentação do rito sumaríssimo. Quais são, então, as características do rito sumaríssimo? Primeiramente, quanto às partes. Quem pode ser parte no rito sumaríssimo? Pessoa física e pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito público, não. Pessoa jurídica de direito público somente no rito ordinário. E por quê, professor? Porque o formalismo que cerca um processo que tenha como parte ente de direito público não comunga com aquele meu propósito do rito sumaríssimo. Então, por essa finalidade, ente de direito público terá o seu processo conduzido pelo rito ordinário. Isso está onde, professor? Isso está no artigo 852A. 852A, ele tem a seguinte redação. Os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo
as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Agora, pessoal, eu quero ouvir de vocês. Eu vou dar a opção, porque eu não gosto de impor nada. Eu vou dar a opção de que alguém espontaneamente, pode ser até representante da classe, que ela responda aquela pergunta que eu fiz lá no começo da aula. Eu tenho uma ação cujo valor da causa seja inferior a 40 vezes o salário mínimo. Eu vou poder, por minha opção, distribuir pelo rito ordinário? Vai lá, Júlia. Quem pode mais, pode menos. Né? Na verdade, não. Na verdade, não. E vou explicar por quê. Entende-se que o caput do 800... vou repetir a pergunta. Eu tenho uma ação cujo valor da causa seja inferior a 40 vezes o salário mínimo. Eu posso, por minha opção, distribuir pelo rito ordinário? O Lucas respondeu de maneira até lógica. Quem pode mais, pode menos. Não. Nesse caso, não. A resposta é que ficou entendido que o 852A, ele cria um rito obrigatório. Ou seja, se eu tenho essa condição, eu distribuirei pelo rito sumaríssimo. Uma vez que nós vamos ver daqui para frente que a instrução probatória ela não vai ser diminuída por estar no rito sumaríssimo. Eu posso ter, por exemplo, uma prova pericial. Então, não tenho prejuízo. Por essa razão, não posso distribuir fora do meu rito. Professor, isso vai trazer alguma consequência negativa? Vai. Porque o seu recurso de revista ele vai ser restrito a 3 hipóteses. Ofensa à Constituição, ofensa à lei federal e ofensa à súmula do TST. Somente essas 3 hipóteses sobem para o TST em recurso de revista. Então, eu não posso, via de regra, eu tenho que distribuir a ação pelo rito ordinário. Existe um bloqueador de ordem material. Se você tentar distribuir essa ação, vai aparecer uma mensagem de erro no seu PJE que o valor da causa não corresponde ao rito escolhido para o processamento. Então, não vai ter possibilidade de você distribuir. Ficou clara a resposta? Lucas, entendeu? Concordar é uma pergunta complexa, mas entendeu? Só o motivo que eu queria que você repetisse, por favor, professor. A razão. Não escutei. O motivo de não poder distribuir a ação no rito ordinário. Primeiro, pelo caput do 852, fica claro que todas as ações cujo valor da causa seja inferior a 40 salários mínimos e que não tenha como parte ente do poder público, deverão obedecer o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo. Professor, então o rito sumaríssimo será um rol, professor, o rito sumaríssimo do artigo 852 será um rol taxativo? Tem que ser respeitado a lei? Tem que ser respeitado. Eu entendo que sim. Certinho, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Se não tem, prossigamos. Com relação a um detalhe que eu tenho no rito sumaríssimo, que eu não tenho no rito ordinário, é que a minha apreciação, a apreciação desse processo do rito sumaríssimo, ela deve acontecer em até 15 dias do seu ajuizamento, podendo ter uma pauta específica para rito sumaríssimo. Então, vamos lá. Eu tenho uma criação de prazo para que o tribunal julgue o meu processo. Só que tem um detalhe. Lembra quando eu falo de prazo próprio, que é o prazo que deve ser seguido pela parte, e prazo impróprio, que é aquele que vai seguir, que quem tem que seguir é o juiz,
e os órgãos auxiliares? Esse é o caso. Esses 15 dias para julgamento, caso não aconteça dentro desse prazo estipulado, a única coisa que vai acontecer é um prejuízo de ordem administrativa. Eu vou poder comunicar isso ao TRT, à Corregedoria, ao CNJ, mas não vai haver prejuízo ao processo. Recapitulando, distribuir uma ação pelo rito sumaríssimo. O magistrado tem 15 dias para designar a minha audiência. Se ele não designar dentro de 15 dias, ele pode responder um processo na Corregedoria ou no CNJ. Mas a audiência vai continuar tendo que acontecer obrigatoriamente. Beleza? Joia. Com relação aos requisitos, idênticos ao do rito ordinário, artigo 840, pedido certo, determinado, com indicação do valor. O pedido que não preencher esses requisitos, esse pedido será julgado extinto, sem resolução do mérito. Esta é a consequência. A questão da audiência. Pessoal, eis um ponto controvertido. Via de regra, a audiência no rito sumaríssimo, ela será una. Ou seja, eu vou ter uma audiência para julgar todo o processo, instruir e julgar. Detalhe, essa audiência ela pode ser fracionada? Pode. Em que hipóteses? Quando houver muitos documentos para serem impugnados ou quando for indispensável a realização de prova técnica. Então, em ambos os casos, o magistrado fixará um prazo aí de 30 dias para que aconteça a perícia, para que aconteça a impugnação e que seja feita a instrução. Então, embora a regra do rito sumaríssimo seja audiência una, é possível sim o seu fracionamento. Não há nenhum tipo de prejuízo. Vamos supor que eu não tenha prova técnica, que a instrução seja feita no mesmo dia. Eu posso ter no rito sumaríssimo aquela audiência para prolação da sentença? Posso também. Então, eu posso ter o fracionamento na Justiça do Trabalho, seja para manifestar sobre documentos, seja para realização de prova técnica, e eu posso também designar uma audiência para prolação da sentença, da qual as partes já sairão intimadas na data da audiência. Correto? Com relação a isso, ficou tudo claro, Júlio? Professor, repete só os requisitos que pode ser fracionado. Desculpa, o finalzinho eu não escutei. Tem como você repetir só os requisitos que pode ser fracionado? É manifestação de documento? Sim. As hipóteses. A primeira hipótese, quando houver um volume grande de documentos para ser impugnado. Segunda hipótese, quando houver necessidade de produção de prova técnica. E a terceira hipótese, que é no caso da audiência de prolação de sentença. A fundamentação para esse fracionamento, onde que vocês vão encontrar? No artigo 852-H. O artigo 852-H, ele vai dispor o seguinte: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Isso porque, artigo 845, as provas, exceto as documentais, serão produzidas em audiência. Aí, o detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, leias, insalubridade, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear o perito. Certo?
Outra hipótese, parágrafo 1º, sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu era um advogado reclamante, cheguei na audiência, era processo físico. Pense a seguinte situação, cada volume do processo são 200 páginas. Cheguei na audiência, o advogado juntou ao processo 4 volumes. Ou seja, nem se eu fosse o Flash, eu conseguiria ler os 4 volumes no tempo que eu tinha para impugnar. O que o magistrado fez? Ele abriu o prazo para que eu impugnasse a contestação e documentos no meu escritório. Certo? Então, essas são as hipóteses possíveis de fracionamento da audiência no rito sumaríssimo. Matheus, ficou claro? Pessoal, ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigado. E, pessoal, eu já falei do valor da causa, eu falei das partes, falei dos requisitos, falei da audiência e falei que é possível a produção de provas. Então, fica faltando eu falar para vocês com relação aos recursos possíveis. No rito sumaríssimo, eu vou ter direito ao recurso ordinário, embargo de declaração, agravo de instrumento, agravo regimental. Quanto ao recurso de revista, eu só vou ter 3 hipóteses, que é ofensa à Constituição, ofensa à lei federal e ofensa à súmula do TST. Recurso não é o nosso objeto no momento. Mas, então, tomem nota disso daí, de quais são os recursos possíveis e quais são as hipóteses de recurso de revista no rito sumaríssimo. Isso, quando a gente começar na matéria aí de recurso, vai ser extremamente relevante. Particularidades do procedimento sumaríssimo. Ela será incompatível com dissídio coletivo. Eu não posso ter dissídio coletivo pelo rito sumaríssimo. Não posso. Impedimento material. Não posso ter pelo rito sumaríssimo procedimento coletivo. Então, fique entendido que no procedimento sumaríssimo eu não trato de interesses públicos e que eu não trato de interesses individuais homogêneos. Certo? Essas 2 características são particulares, são peculiares do rito sumaríssimo. Um outro detalhe. O juiz, quando ele der a sentença num procedimento pelo rito sumaríssimo, ele está dispensado de ter o relatório. Eu já começo direto na fundamentação. Eu pulo. É uma sentença que ela é mais enxuta. E, professor, qual que é a fundamentação para que essa sentença seja mais enxuta? É porque, em tese, ela deveria acontecer na audiência única. Professor, então quer dizer que quando houver um fracionamento para a prolação da sentença, essa regra deixa de valer? Não. A sentença trabalhista no procedimento sumaríssimo, ela sempre terá dispensado o relatório. Certo? Relatório é o quê? É contar a história novamente para quem não ouviu. Pessoal, certo de tudo que foi tratado? Perguntas? Não. Diga. Professor, só uma dúvida. Então, a regra da citação no procedimento sumaríssimo será por aviso de recebimento. E a exceção será só quando tiver dificuldade, que será por edital? Não. Pelo sumaríssimo não tem edital. Quando o reclamado não puder ser localizado pelo correio, eu posso designar um oficial de justiça. Por edital, jamais. Certinho, professor. Obrigado.
Pergunta, gente. Divino, Carolina, Lucas, Gabriel, Júlia, Letícia, Patrick. A Fernanda falou que não tem pergunta e o Matheus também disse que não. Se cada um fizer uma pergunta, eu vou dormir mais feliz hoje. Ninguém? Professor, pode me dar um ponto? Eu fiz várias perguntas. Valeu. Como é que é? O Matheus. Repete aí, Matheus. Professor, passou uma ponto porque eu já fiz muitas perguntas. Nada. Você vai ganhar os pontos tudo da prova, perguntando. Nossa, então... Pessoal, fiquem... antes de encerrar a aula, então, o que eu vou disponibilizar para vocês no portal? Hoje, entre hoje e amanhã, porque eu tenho mais uma aula daqui a pouco. Eu vou disponibilizar para vocês a avaliação não, nome feio, a atividade avaliativa dessa semana no portal, com o cabeçalho, com a data de entrega. Esse negócio de prova EAD, estou preocupado, vai ser prova oral. Com certeza vai ser prova oral. Eu vou abrir aqui o Zoom, um por um. A pessoa vai ter que colocar um cabresto e vai ter que ficar olhando para a câmera. Se olhar para baixo, eu vou entender que é cola, aí já é zero. Que isso, professor? Não, é porque eu estou bonzinho hoje. Eu estou com espírito esportivo. Já foi mais Eu vou falar para vocês um negócio. Na minha graduação, eu tive um professor que eu não posso falar, porque ele é conhecido na cidade. Não, professor. A gente gosta de nomes, dados. A gente gosta de fotos, de preferência. Esse professor, ele tinha uma tara tão grande com pontos que as provas dele eram provas orais. Só três perguntas para cada aluno. Mas era um negócio, porque a gente saía de lá parecendo uma vara verde, a perna balançava mais do que tudo. É uma coisa que eu falei que eu jamais gostaria de passar para alguém. É a prova oral. Isso é terrível. Prova oral, vou guardar só para quando vocês estiverem fazendo concurso. É terrível. Se tiver que fazer prova oral, vai ser em grupo a minha. Então, pessoal, para encerrar a aula, ficou faltando a gente falar dos procedimentos especiais. Porém, esses procedimentos especiais, eu preciso de uma aula somente para eles. Os procedimentos especiais, eles são aqueles procedimentos que fogem ao comum, só que, no entanto, eles são aplicáveis à Justiça do Trabalho. Quais são os procedimentos especiais que nós estudaremos nesse semestre? Aí, obviamente, nós não teremos tempo de ter uma aula de procedimentos especiais como foi essa, de 1h10, praticamente, falando dos procedimentos. Porque as peças de procedimentos especiais, elas são 12 peças. Então, são 12 processos, 12 ações para a gente poder tratar. Então, esse material ele vai ficar restrito ao que eu vou disponibilizar para vocês, tanto pelo YouTube quanto no portal. O portal eu não sei se vai caber, porque ficou muito extenso. Então, provavelmente, eu vou disponibilizar no YouTube, igual aquele da resposta do reclamado. Vocês acessam por lá, façam download, vou mandar o link para vocês também no grupo. E estudem. Prova do TRT cai, prova da OAB cai e a atividade diária, para quem precisar trabalhar, não é nem questão de gostar, para quem precisar trabalhar na área trabalhista, é extremamente relevante. Então, quais são esses procedimentos especiais? Primeiro, inquérito para apuração de dissídio coletivo, ação de cumprimento, mandado de segurança, ação rescisória, ação de consignação e pagamento, ação civil pública, ação civil coletiva, ação anulatória de cláusulas convencionais, ações cautelares
ação monitória e ação de exigir contas. Então, estas são as peças que nós estudaremos dentro desse procedimento especial. Peço que deem uma especial atenção a isso, porque isso daqui seria a matéria daquele trabalho que vocês fariam para mim. Então, ela ainda não está no material. Por isso que eu vou disponibilizar para vocês a partir de hoje. Certo? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, declaro encerrado esse momento de aprendizagem. Externo a vossas excelências o mais profundo agradecimento. Um abraço. É lógico, passado o álcool em gel antecipadamente. Quem puder, fique em casa. Quem puder, não saia na rua. Protejam seus velhinhos. Tchau para todo mundo. Boa noite. Bom descanso. Valeu, professor. Falou.